Agora, vamos explorar um pouquinho desses resultados com o Gustavo Uribe, nosso analista de política. Gustavo, não houve nenhuma movimentação importante, né, em relação à última pesquisa IPESP dos pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, mas teve uma movimentação que eu estou procurando aqui, que é interessante, sobre a avaliação do governo Jair Bolsonaro. A avaliação do governo Jair Bolsonaro, olha, ela já esteve no pior momento, segundo o IPESP, no final do ano passado, começo desse ano aqui, já chegou a 55% a desaprovação do presidente Jair Bolsonaro. Caiu para 49%, ou seja, continua muito alta, mas são 6 pontos de diferença. A aprovação ao presidente ou ao governo Bolsonaro, que já foi de 23% no fim do ano passado e chegou a 24%, ficou ali entre 24% e 25% no começo desse ano agora, subiu para 32%. Então, continua muito mal avaliado o governo, mas já esteve pior. Continua a aprovação com pouca adesão, mas também já esteve pior. E essa é a avaliação do governo Bolsonaro. A aprovação ao governo Bolsonaro é de 59% negativa e 36% positiva, mas também já esteve pior e já esteve melhor. Ou seja, para o presidente Jair Bolsonaro, as coisas continuam ruins do ponto de vista de avaliação do governo, mas já estiveram piores, não é, Uribe? Já estiveram piores. Há dados e sinalizações positivas para o presidente Jair Bolsonaro. Não na medida, Colombo, que se esperava com o Auxílio Brasil de R$600. A expectativa do Palácio Planalto é que já nessas próximas pesquisas você tivesse uma recuperação do presidente Jair Bolsonaro, chegando a empatar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até agora não vimos essa movimentação. Como você trouxe, Colombo, a rejeição do governo chegou a 49%. É o menor patamar desde maio de 2021. É uma notícia positiva, é claro, uma oscilação dentro da margem de erro, mas o menor patamar em relação à rejeição. Outro ponto, 35% na intenção de voto de Jair Bolsonaro. É o maior patamar registrado desde 2020, desde o início das pesquisas IPESP feitas há 2 anos. Então a gente tem uma oscilação positiva do presidente Jair Bolsonaro que é atribuída pelo governo federal a esses auxílios da PEC da reeleição, que foram aprovados agora. A questão é que havia uma expectativa de um aumento maior. Até agora não se concretizou. Como a esperança é a última que morre, há uma avaliação de alguns assessores presidenciais que quando chegar na conta do brasileiro o dinheiro, R$600, no começo de agosto, esses índices podem melhorar. Mas há uma observação interessante que explica essa oscilação e pode estar atribuída a esses benefícios sociais. Primeiro, aumentou e oscilou de 26 para 28 a aprovação do presidente Jair Bolsonaro em quem ganha até 2 salários mínimos, que são aqueles que recebem o Auxílio Brasil de R$600. Há também um aumento no Norte e Centro-Oeste, uma oscilação de 37% para 41% na aprovação do presidente Jair Bolsonaro, e no Nordeste, que chegou a 25%, que é o maior patamar registrado por ele no Nordeste desde o início da aferição do IPESP. Ou seja, há sim agora oscilações positivas referentes a esses benefícios. Norte e Nordeste é onde estão os eleitores que mais recebem o Auxílio Brasil. A questão é que foi abaixo do que se esperava. E há também um dado interessante. O presidente Jair Bolsonaro chegou a 35% no primeiro turno e 36% contra Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Isso indica que talvez o presidente Jair Bolsonaro tenha chegado em seu teto, porque no segundo turno você não tem mais os demais candidatos, você não tem mais transferência de voto de uma candidatura para outra. Se o presidente tem o mesmo percentual dentro da margem de erro no primeiro turno como no segundo turno, é porque talvez tenha chegado no teto. Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 44%, mas no segundo turno chega a 53%, que é aquela questão que a gente fala do voto útil. Ou seja, que aqueles eleitores que votam em Ciro Gomes, eventualmente no primeiro turno, ainda podem passar para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são dados e indicações positivas para Jair Bolsonaro, mas abaixo do que se esperava com a PEC da reeleição. Agora, Uribe, esse seu raciocínio sobre segundo turno, ele é interessante e está
traduzido numa outra página aqui da pesquisa. Estou com o celular na mão porque a gente acabou de receber a pesquisa também, né? Chegou há poucos minutos. E como estamos no ar aqui tocando o jornal, não dá tempo de antecipadamente olhar tudo que precisa ser olhado. Então, o auxílio aqui dos dados no celular é fundamental. Mas esse seu raciocínio sobre o segundo turno, Uribe, ele está traduzido aqui na probabilidade de voto entre Lula e Jair Bolsonaro, que é aquilo que indica a decisão do eleitor num segundo turno, né? Quando ele tem ali as possibilidades reduzidas e, além de votar naquele que ele prefere, muitas vezes ele vota contra alguém que ele não quer ver de jeito nenhum eleito presidente da República, então engole o outro para não ficar com o pior, né? Olha, o ex-presidente Lula, segundo os eleitores pesquisados aqui pelo IPESP, 44% dizem que vão votar. Dos eleitores do ex-presidente Lula, 44% vão votar com certeza nele. Não, isso é dos eleitores, desculpe, dos eleitores em geral, de todos os eleitores ouvidos na pesquisa. 44% vão votar com certeza no ex-presidente Lula. 43% não votam de jeito nenhum no Lula. E 11% podem votar. Então, no Lula, 44 votam com certeza, 43 não votam de jeito nenhum e 11% podem votar. Olha o resultado do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza votam nele, 34%. Podem votar em Jair Bolsonaro, 8%. E não votam de jeito nenhum em Bolsonaro, 58%. Então, para comparar aqui, o não voto de jeito nenhum. Quem não vota de jeito nenhum no Bolsonaro, 58%. Quem não vota de jeito nenhum no Luiz Inácio Lula da Silva, 43%. Acho que isso aqui ajuda a explicar a ausência de movimentação relevante, tanto no primeiro, mas especialmente no segundo turno, do presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, além de uma eventual melhora na avaliação do governo e no desempenho dele como presidente da República, ele vai ter de encontrar um jeito para voltar a ser competitivo num eventual segundo turno, de romper esse teto com o qual ele está lidando, né? Que inviabiliza, pelo menos, diminuir a vantagem de agora num segundo turno, né, Uribe? Disputa de segundo turno é rejeição, Colombo, sempre foram as últimas desde 89. O menos rejeitado vence e há uma dificuldade do presidente Jair Bolsonaro, como você indicou, de crescer, de passar esse teto de rejeição, que sempre tem oscilado entre 60% e 57%. E não vai ser fazendo crítica ao Supremo Tribunal Federal, questionando urnas eletrônicas com pauta de costumes que ele vai conseguir vencer. Esse é um diagnóstico não meu, da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele precisa focar em economia, é a grande preocupação do brasileiro. Mas o presidente tem resistido, tem feito um discurso mais ideológico. Então, para conseguir romper essa barreira da rejeição, ele precisa diminuí-la e ele tem enfrentado muita dificuldade. É o que dizem alguns integrantes da campanha reeleição. Não adianta o presidente Jair Bolsonaro ter um bom desempenho no primeiro turno se a rejeição no segundo turno continuar alta. Ele pode até jogar a disputa para o segundo turno, mas no segundo turno a dificuldade é enorme. 8% de pessoas que dizem que podem votar nele é um percentual bastante baixo. Ataque de Luiz Inácio Lula da Silva também esses 11% são baixos. Mas se a gente comparar primeiro turno com o segundo turno, 44% para 53%, então aí ainda há uma margem de crescimento de Lula. E aí a grande expectativa da campanha petista é conseguir antecipar esse processo, ou seja, defender o voto útil que passe de Simone Tebet e Ciro Gomes já no primeiro turno para Lula, para que ele liquide a eleição já no primeiro turno e não haja segundo turno. Mas o eleitorado de Ciro Gomes é fiel e tem se mantido com ele, pelo menos 9% do eleitorado em geral.